Programa Crônica de Família, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, sob o patrocínio do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós estamos aqui com a presença do nosso Armando Falcone. Falcone, o pessoal te conhece dos outros programas, mas o pessoal novo, Sim. Novos ouvintes, fala um pouquinho sobre você. Meu nome é Armando Falcone Filho, eu sou natural das Minas Gerais, de uma cidade pequenina chamada Astolfo Dutra. E há 33 anos resido em Juiz de Fora, que é uma das cidades de maior projeção da região. Muito bem. Em Juiz de Fora eu fundei o Centro de Cultura Oriente Ocidente, a primeira clínica de medicina tradicional chinesa, de acupuntura chinesa, registrada no estado de Minas Gerais. 7 anos depois nós fundamos a Fundação Espírita Allan Kardec, www.feac.org. Fundação Espírita Allan Kardec. 5 anos depois nós fundamos o SOS Preces. O SOS Preces é um telefone que funciona das 8 horas da manhã até as 24 horas. Você pode ligar, são 4 linhas que atendem através do mesmo número linkado e aí você pode conversar com um atendente. É um atendimento fraterno à distância. Você pode deixar o seu nome, de familiares, de afetos ou desafetos, encarnados ou desencarnados, para orações. O telefone do SOS Preces, o prefixo de Juiz de Fora é 32, o telefone é 3236-1122, repetindo, prefixo 32, telefone 3236-1122, das 8 às 24 horas. Você liga, vai ter sempre um amigo para te ouvir, e depois deixar uma mensagem de otimismo. Muito bem, o telefone do SOS Preces já atendeu a mais de 1 milhão de telefonemas. Na nossa área profissional, nós já lançamos 2 livros, temos 16 apostilas, CDs, DVDs e tudo mais. E o livro fez um sucesso. O ano passado nós lançamos no feirão o livro Coma e Seja Feliz, Alimentos para as 4 Estações, e alimentos depurativos, seu corpo é o resultado do que você come. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Muito bem, lançamos o ano passado em Juiz de Fora, e tenho lançado pelo Brasil, o livro Perda de Pessoas Amadas. Neste livro, nós colocamos 2 experiências. Passamos pela morte biológica, que como espíritas chamamos de desencarnação, de 3 membros da família, num período muito curto. Dia 27 de maio, desencarnou a irmã mais velha do meu pai, que é minha madrinha de batismo. Eu venho de uma família tradicionalmente católica. 3 dias depois, dia 1º de junho, desencarnou meu pai, Armando Falcone. 20 dias depois, minha mãe, Maria de Lourdes Falcone. Muito bem. Aí o que acontece? Nós começamos, sob orientação dos espíritos, a reunião de entes queridos. É uma reunião mensal, falando sobre morte e desencarnação. 1 ano depois desencarna a Kátia Falcone, que é minha esposa, com quem tenho 2 filhos. E essa reunião já vai completar agora 8 anos em outubro próximo, e objetiva passar para as pessoas que perderam familiares, afetos, entes queridos, uma palavra de explicação sobre o que é a morte, desencarnação, na visão espírita. Eu costumo dizer, respeito todas as religiões, não concordo com tudo que cada uma diz, como também eles não concordam com tudo que o espiritismo diz, mas em pleno século XXI, com internet, informática e todos os recursos da evolução humana, ainda acreditar numa teologia criada pelos homens, de seu parente foi um anjo, vai para o céu, foi uma peste, vai para o inferno, foi mais ou menos, vai para o purgatório, é furado. Não tem fundamento, nem com base na ciência, nem com base no raciocínio lógico, nem com base no Deus amor, no Deus justo. Que mãe vai ficar satisfeita no céu se o filho dela estiver no inferno? Ela prefere ir para o inferno para ficar junto do filho do que ficar no céu. Então nós damos essa explicação, que a doutrina espírita mostra que o que morre é a casca, é a biologia. O espírito continua, por isso, nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei, conforme nos ensina Allan Kardec.
O livro tem esse objetivo. A Ele reunião tem surgiu esse da objetivo. reunião. O livro surgiu da reunião. Desde o princípio, Mateus Fraga, que é o espírito mentor da casa, que orientou a formação dessa reunião, disse para mim, grave tudo. Colocava o gravadorzinho e gravava. Depois de alguns anos adquiri a filmadora, começamos a filmar. Em determinado ponto ele disse, vamos transformar isso em material didático. Começamos a compilar o livro. O livro foi lançado o ano passado, dia 25 de setembro, em Juiz de Fora, oficialmente. E com 8 meses já está na 5ª edição. Primeiro livro espírita, de um autor encarnado, objetivando informações, a ressonância está boa. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, viajo para o exterior, levando, onde eu vou, o livro está acompanhando. E você pode obter esse livro onde? Você pode obter esse livro através do site. Anota aí, se você quer contato com Falcone, www.falcone, com I de Itália, falcone.com.br. Se você digitar isso na internet, vão aparecer 4 endereços eletrônicos. O primeiro vai aparecer o www.perdadepessoasamadas.com, que é um site do livro. O segundo vai aparecer o falconespiritismo.com, que é um site espírita meu com atualizações diárias. O terceiro vai aparecer o site da instituição, www.feac.org. Estes 3 cuidam de saúde espiritual. O quarto endereço é um blog do meu consultório, onde diariamente eu posto dicas de saúde física, emocional e mental. Esse é o objetivo. E assim, nós procuramos deixar bem distintos, não é isso? Por quê? Na nossa postura ética, se você chegar no meu consultório, tem folder da FEAC, tem folder do Movimento Espírita, tem revistas Reformador para todo lado. Trabalha Fernando Emílio, que é o atual presidente da FEAC, médico homeopata, meu filho Armando Falcone Neto, fisioterapeuta, e eu que trabalho com acupuntura chinesa, programação neurolinguística e outras ferramentas holísticas. Agora, na instituição, não tem nenhuma propaganda da atividade religiosa. Deu para entender? A gente faz ponte do trabalho para a instituição espírita. Na instituição espírita não fazemos ponte para o trabalho. É uma postura ética. E este livro, nós estivemos aqui dia 22 de novembro do ano passado no programa da Leda Nagler, o Sem Censura, não é isso? Ele teve uma projeção nacional. Você pode assistir na internet. Pode, né? Entra no site Falcone Espiritismo, digita lá, Leda Nagler, Sem Censura, que você vai assistir o programa na íntegra ou com corte, só a minha participação. Mas se você não quiser esperar no site, você estará com o livro domingo agora. Domingo agora, além do livro Alimentos Depurativos e Coma e Seja Feliz, que nós vamos estar oferecendo novamente, já vai ter o livro novo, Perda de Pessoas Amadas. E uma proposta interessante, né? Ele estava contando como a reunião foi criada. E existe a possibilidade de, através das informações do livro e a experiência do Falcone, se você criar na sua casa, implantar uma reunião semelhante para atender as pessoas que passaram por essa experiência. Perfeitamente. Você acha que é válido fazer isso? Vários companheiros já nos fizeram essa proposta e algumas reuniões já estão começando a acontecer, tomando como referência o formato da nossa, mas adequando a realidade da pessoa que vai conduzir a reunião e também do clima ecológico da instituição. E a franquia baratinha, né? A franquia 0,0 bolinha zero. Graças a Deus, em Espiritismo nós temos essa realidade, não é isso? De a gente fazer um trabalho de crescimento junto. Essa é uma oportunidade interessante no feirão. Você conhecer o movimento espírita de vários locais. Você conhecer o trabalho da FEAC. O trabalho da FEAC não é um trabalho comum. É uma instituição sui generis. Porque ela tem várias salas e elas são multitarefa, não é? Salas às vezes nós frequentamos, falamos em centros espíritas que diziam, ó, essa sala aqui ninguém pode entrar, é sala só de desobsessão. Essa aqui é a sala de efeitos físicos. Quantas salas vocês têm? Nós temos 14 salas. É isso, não é só porque é uma sala, não. São quantas salas? 14 salas, todas com multitarefa. Quantas reuniões de estudo? 28 grupos de estudos, 3 reuniões públicas, nós temos 5 dias na semana com atendimento fraterno e de 1º de janeiro a 1º de janeiro, SOS Preces.
São plantonistas no SOS Preces, desde donas de casa com primário, que às vezes gaguejam para falar no telefone, mas fazem o curso e são capacitadas para isso. Nós temos juiz, desembargador, coronel, delegado da Receita Federal, delegado da Polícia Federal. Então nós temos todas as patentes civis e militares. Passou do portão para dentro da FEAC, a NET. Todo mundo é soldado raso, inclusive o Lourenço e eu. Não é isso? Não tem graduação. A graduação é de dedicação. O Falcone tem experiência na implantação dessa atividade. E tem uma clientela para a reunião sobre perda de entes queridos? Quando o Mateus propôs para mim, o benfeitor espiritual, que abríssemos essa reunião, terça-feira, 18 horas e 30 minutos, as nossas reuniões começam normalmente a partir das 20 horas, eu perguntei para ele, vai ter público? Porque fiquei em dúvida. Ele virou para mim e disse, se não tiver encarnado, eu encho isso aqui de espíritos. Como médium, como espírita, acostumado a lidar muito mais com os desencarnados do que com os encarnados, eu falei, tudo bem. Até hoje a reunião tem estado cheia de espíritos desencarnados, mas o número de encarnados é cada vez mais crescente. Então você focou para atender as pessoas sem ser fundamentalmente espírita, qualquer pessoa. Uma pergunta só por família, porque senão chegam 5 pessoas da mesma família e querem todos monopolizar a reunião. Então é uma pergunta só por família. Uma pergunta curta, com no máximo 15 palavras. Senão a pessoa começa a contar uma história e fala 10 minutos e depois não sabe o que pergunta. E somente sobre o tema morte e desencarnação. Se alguém levantar a mão e perguntar, Falcone, quem foi Allan Kardec? Essa informação você consegue em outra reunião da casa. Entendeu? Então vale a pena. Numa hora eu respondo 10, 12, 15 perguntas objetivas. E uma coisa eu aprendi com Chico Xavier. Eu perguntei a Chico Xavier uma vez. Eu frequentava muito o ambiente de Uberaba, a casa do Chico, do Langerton Neves, aquele pessoal todo. Eu perguntei, Chico, 2.000 pessoas na fila, 3.000 pessoas na fila. Você recebe 4, 5 psicografias, no máximo 8. E o resto? Ele disse, meu filho, os espíritos me disseram que quem recebe aprende com a mensagem. Quem não recebe aprende com a autenticidade e o efeito que causa. Assim, quem entra na reunião mudo e sai calado, aprende com a pergunta dos outros. Entendeu? E se a pessoa for tímida e não tiver coragem de perguntar de público, tem o atendimento fraterno, onde ele pode ter um atendimento individual, né, com as pessoas capacitadas, preparadas para isso, e aí ter resposta para as suas perguntas. Então a experiência está fechada no livro. No livro. Né, você pegou as explicações. Estão todas aqui. Nós temos aqui e uma bibliografia. 7 capítulos desenvolvendo o tema morte e desencarnação. 3 capítulos com as perguntas mais abrangentes que são feitas nas reuniões. E depois, no final, nós temos um complemento, não é isso? Onde apresentamos 22 livros, desde as obras de Kardec, que tratam do assunto, Leon Denis e autores encarnados e desencarnados diversos, falando também sobre morte, suicídio e toda essa realidade da vida além do véu. E você está à disposição do pessoal? À disposição. Quer montar na sua casa uma unidade do SOS Preces aqui no Rio? Nós temos uma funcionando em Nova Iguaçu. Põe aí no Google, SOS Preces Nova Iguaçu. Tem a unidade lá. Então o Falcone vai estar com um grupo, quer uma montar equipe, um grupo, explicar. Quer montar uma reunião de entes queridos, quer montar uma reunião de GVV, Grupo de Valorização da Vida, quer montar uma reunião de saúde e autoconhecimento. Nós já fazemos isso há anos. Não é isso? E tem dado uma ressonância extraordinária. Dia 5 de agosto, no domingo, no Encontro Colégio marcado. Militar, o Falcone estará à disposição. E ele vai estar os 3 livros. Esse livro que você pode usar para realizar uma reunião semelhante, além de se esclarecer a respeito do assunto, você que teve uma experiência de não perda, né, entre aspas, de um ente querido, tem essa chance de conversar. Feirão, Falcone vai estar lá e você pode então adquirir o livro. Toda a renda dos livros, né? Pró-Mansão do Caminho. Não tem 1 centavo para a FEAC, não tem 1 centavo para o Falcone. Renda integral para as tarefas de Divaldo Pereira Franco. Nosso encontro está marcado.